Você já percebeu como o mundo parece estar cada vez mais estranho? Guerras acontecendo em vários lugares, pessoas vivendo com medo, desastres naturais aumentando e uma sensação constante de que alguma coisa está para acontecer. Mas a verdade é que Jesus falou sobre tudo isso há mais de 2000 anos. Então, antes de começarmos esse vídeo, eu quero te pedir uma coisa. Comenta aqui abaixo a palavra esperança, porque em meio a tantas notícias ruins, existe uma promessa que ainda mantém milhões de pessoas firmes. Agora imagine a cena. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras. Os discípulos olhavam para ele com preocupação. Eles queriam entender o futuro, queriam saber quando todas aquelas coisas aconteceriam. E então, em Mateus capítulo 24, no verso 3, eles fazem uma pergunta que até hoje mexe com a humanidade. Dize-nos, quando sucederão essas coisas e que sinais haverá da tua vinda e do fim do mundo? E a resposta de Jesus foi clara. Ele não começou falando de datas, não falou de calendário, não deu um dia específico. Ele começou falando de sinais. O primeiro alerta foi sobre o engano. Jesus disse: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Olha para o mundo hoje, quantas vozes diferentes tentando convencer as pessoas, quantas falsas promessas, quantos homens querendo ocupar um lugar que pertence somente a Deus? Jesus disse que antes da sua volta haveria confusão espiritual, e é exatamente isso que vemos. Depois, Jesus falou sobre as guerras, e ouvireis de guerras e rumores de guerras. Todos os dias os jornais mostram conflitos, nações contra nações, povos vivendo com medo constante. A humanidade avançou na tecnologia, mas continua falhando em viver em paz. E Jesus continua: porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino. Mas não seriam apenas guerras, ele também falou sobre fome. Em muitos lugares do mundo, pessoas acordam sem saber se terão comida naquele dia. Enquanto alguns têm excesso, outros não têm nada. E então vieram sinais da natureza. E haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Terremotos, tempestades, catástrofes naturais. Parece que a própria criação está gemendo. E o mais impressionante é que Jesus disse isso muito antes de tudo acontecer. Mas ele também fez um aviso importante. Mas todas essas coisas são o princípio das dores, ou seja, os sinais não seriam o fim, seriam apenas o começo. Depois disso, Jesus falou sobre perseguição. Muitos serão perseguidos. Ao longo da história, milhares de pessoas foram perseguidas por causa da fé. E até hoje isso acontece em várias partes do mundo. Mas talvez uma das partes mais tristes da profecia seja quando Jesus diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. O mundo está cada vez mais conectado, mas ao mesmo tempo cada vez mais frio. As pessoas perderam a paciência, perderam a empatia, perderam o amor. E mesmo em meio a tudo isso, Jesus deixou uma promessa: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Essa frase é como uma luz em meio à escuridão, porque os sinais não foram dados para gerar medo, foram dados para despertar as pessoas, para lembrar que Deus continua no controle da história. Agora presta atenção, existe um último sinal citado por Jesus, um sinal diferente de guerras, terremotos e fome, um sinal que precisa acontecer antes do fim. E talvez esse seja o mais importante de todos. Jesus disse: e este evangelho será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Percebe isso? Antes do fim, o evangelho alcançaria o mundo inteiro. Hoje, através da internet, rádios, bíblias traduzidas, missionários e vídeos como este, a mensagem de Jesus está chegando a lugares que antes eram impossíveis. O evangelho continua avançando. E talvez esse vídeo seja parte disso. Talvez Deus tenha permitido que você assistisse isso hoje para lembrar uma coisa: ainda existe esperança.
Jesus não apenas falou sobre sinais, ele também prometeu que voltaria. E a pergunta não é apenas se os sinais estão acontecendo. A pergunta é: você está preparado? Se esse vídeo falou com você, escreva aqui nos comentários, eu permanecerei firme. E compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Agora, antes de sair, eu recomendo que você assista o vídeo que está aparecendo aqui no card ao lado. Nele, eu ensino como que você vai ler a Bíblia toda em um ano de forma simples e organizada. Porque entender os sinais é importante, mas conhecer a palavra de Deus é essencial.